have declared a state of emergency. You cannot be contained. Like a sudden drop in temperature. What you see is happening now. Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivente Urbano. E hoje, para responder uma tag que já faz um tempo que eu fui marcado, essas tags, essas correntes aí que meus colegas youtubers dos canais de sobrevivência e preparação fazem, e que eu fui indagado a responder pelo meu amigo Daniel De Luca do canal Sobrevivencialismo Alpha. Qual seria a maior ameaça para o Brasil atualmente e como se proteger contra ela, como se preparar para ela? Na verdade, eu tenho em mente que não é nem uma ameaça para o Brasil, eu acho que é uma ameaça para o mundo todo. Acho que a maior ameaça para o ser humano é o próprio ser humano, certo? O próprio ser humano é a ameaça principal, é a maior ameaça. Não é catástrofe natural, não é. Isso acontece e ceifa aí muitas vidas quando acontece em grandes escalas, mas ainda não é a pior ameaça do que o próprio ser humano é para si próprio, né? Digo por quê? Porque o próprio ser humano é corrompido, cara. O próprio ser humano é... Não estou dizendo num contexto geral, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, quando um caminhão capota numa rodovia, em vez de as pessoas irem correr para socorrer o motorista, eles correm para roubar a carga. É isso que acontece. É esse o tipo de sociedade que a gente vive. Então o nosso maior risco é um colapso social, e isso graças, certo, ao jeito que é governado e ao jeito desgovernado que a situação vem correndo. Uma sociedade em que a educação não tem mais valor, em que nossas crianças não estão sendo bem educadas, o que seria a futura sociedade, né, dar rumo para o nosso mundo, não estão sendo bem educadas, pelo menos no nosso país, não, certo? Em que se esqueceram os valores, em vez de se colocar os valores de família, esqueceram-se os valores de família, os valores humanos. Pequenos grupos se juntam para defender causas, e essas causas a mídia expõe de forma direta, sendo que na verdade as principais coisas que deveriam ser tratadas, como saúde, a qualidade da nossa educação e até mesmo na questão de segurança, em que o bandido tem mais direito que o cidadão, que esse que está preso de verdade dentro de casa, atrás de grades para se proteger, assim como nós preparadores, que estamos fazendo isso para ter alguma segurança, enquanto bandidos estão soltos e têm muito mais direito do que o próprio cidadão. E que quando existe a possibilidade de dar uma punição, na realidade existem os direitos humanos para proteger, sendo que se perdeu-se a ideia de que direitos humanos é para quem age como humano e direitos é para aquele que cumpre os seus deveres e não para aquele que faz o que quiser e ainda depois quer exigir os seus direitos. Classes, muitas classes apareceram no decorrer do tempo, muitas classes. Hoje tomam o gênero, a raça, como se fosse sinônimo de caráter, ou mesmo o gosto como sinônimo de caráter, como se não houvesse branco mau caráter, negro mau caráter, índio mau caráter, ou até por gosto, como se não houvesse gay mau caráter ou coisa do gênero. Então se esqueceu a condição humana, a condição de valor, a condição de respeito humano. Esqueceu-se isso. O governo hoje se aplica em pôr na bunda do povo e não em trazer soluções que realmente façam a sociedade caminhar, pelo menos na margem, né, caminhar na lei e não às margens da lei, certo? Ou pior, com leis que venham a prejudicar a população e não a somar dentro da sociedade. E isso está fazendo com que cada vez mais a sociedade comece a se corromper, certo? Até não quero que tomem eu como... quando a gente fala nesse termo, o pessoal já quer colocar um contexto político na gente. Não, não, não. Não entendam que eu esteja falando sobre contexto político, porque eu não estou falando de contexto político.
Não estou falando de um lado, não estou falando de outro. Eu estou falando de valores humanos. Estou falando da intolerância em que quando você tem uma opinião, a outra pessoa ela não só discorda, como ela vai discordar, lhe ofendendo ou até mesmo agredindo. Então não existe mais respeito. Respeito existe entre poucas pessoas, entre algumas pessoas ainda se existe respeito, entre outras mais aí não existe mais respeito, não existe mais consideração nenhuma de nenhum valor. Hoje querem rotular todas as pessoas do que elas são ou não são. Como eu falo, não tentem me rotular, porque eu não estou falando de política, eu não estou falando de partido, não estou falando de nada disso. Aliás, estou falando do risco que o país corre e que o mundo corre. E esse risco é social, é humano. Nós estamos falando de risco civil, de pessoas. Se agora está desse jeito, a possibilidade é que só piore. E é o que vem acontecendo no decorrer dos anos. Então o preparador vem se preparando, as pessoas vêm notando que a sociedade está se tornando cada vez pior e não melhor, certo? Em que esqueceu-se que todos são humanos. Hoje você tem grupos defendendo coisas, defendendo opiniões, defendendo até mesmo aquela, diga-se de passagem, aquela palhaçada, né, que querem colocar nas escolas, de tal de kit gay, essa porcaria toda. Nada, tá, contra gays ou coisa assim, que como eu falei, certo, eu não rotulo pessoas, tá, eu tenho amigos negros, tenho amigos gays, que por sinal são profissionais competentes, são ótimos seres humanos, e eles mesmos não concordam que a sua vida pessoal, o que eles fazem na vida pessoal deles, seja exposto aos outros, ou até mesmo que isso tenha a ver com os outros. Porque cada um faz o que quiser da sua vida, desde que não afete o próximo. Certo? Então, como eu digo, não quer dizer que não tenha pessoas mau caráteres e pessoas de bom caráter, dentro de qualquer gênero ou gosto que você imaginar. Só que hoje se rotula dessa forma e perdeu-se o respeito a admirar aquele que é um bom cidadão. Certo? Então o maior risco é social. Não tem mais condição de colocar a coisa no eixo. Parece não ter mais possibilidade. O maior risco é social, é um colapso. Você já vive há muitos anos, com certeza, com medo da bandidagem. Restrita a bandidagem. Como eu falei, o bandido tem mais direito que o cidadão. O bandido, ele é protegido pelo governo. O policial não tem mais o direito de exercer a lei, de aplicar a lei. Hoje um policial, se ele aplica a lei conforme deve ser aplicada, com a rigidez, não vou dizer que não tem corrupção nesse meio, porque tem, mas aqueles que fazem o seu devido trabalho para sustentar a sua família, respeitando o povo e dando a devida disciplina àqueles vagabundos, né, que acabam com a vida do povo brasileiro, eles são cerceados, são punidos praticamente assim. Não existe punição para o bandido, existe punição para a lei. Então nós estamos vivendo uma sociedade de coisas invertidas, totalmente invertida. E isso é o que traz cada vez mais pessoas para a preparação, porque é o único recurso que a gente tem para se defender de alguma forma, já que o Estado, não é possível de se acreditar no Estado ou de depender do Estado para fazer alguma coisa, para garantir, para se proteger de alguma coisa. Governos políticos podem entrar, sair, qual for, sempre tem corrupção. Sempre, todo meio tem corrupção, o próprio povo é corrupto, como eu falei, se cai um caminhão na rodovia, o pessoal não se preocupa em ver se o motorista está bem, socorrer o motorista, se preocupa em roubar a carga primeiro, para depois ver se o motorista está bem, se for fazer isso, certo? Então a própria população tem sua margem de cidadãos corruptos ali. Então como que você vai administrar uma coisa dessas, não? Como que você vai pôr ordem numa coisa dessas, sendo que o governo não põe ordem em nada? Então a gente está a caminho de um colapso social, de uma, né, pode ser daqui a alguns anos, ou pode ser daqui a décadas, mas não importa.
uma hora a gente vai chegar num ponto crítico, assim como a gente já está. A violência já é um ponto crítico. E eu digo para vocês, não sou um preparador, um sobrevivencialista, igual tem alguns, até porque essa vibe, essa coisa veio muito dos americanos, que tem mais a visão mesmo da proteção contra catástrofes, né? A gente já não tem tanta essa visão só de catástrofe. Eu acho que em primeiro lugar vem a questão desse caos que é a sociedade hoje, né? Esse caos social que a gente vive, esse caos político, essa briga toda, essa guerra interna que a gente vive, não tem, né? A gente tenta mais se proteger disso, e esse é o maior risco que a gente corre. E eu acredito que boa parte das pessoas, mesmo quem não é preparador, sabe que um dia a coisa vai se romper de vez, e aí a gente vai começar a realmente encarar coisas piores do que a gente vê hoje. Você está cansado de ver na mídia, que por sinal é um veículo de comunicação que não dá para entender, é sensacionalista, mas enquanto se mostra verdades, também às vezes eles se importam em direcionar a cabeça da população para uma determinada opinião, sim, porque eles são geradores de opinião também, certo? São geradores de opinião. E como eu falo da nossa educação, que cada vez mais fraca, em que o aluno bate no professor dentro da sala, que é uma vergonha, porque é uma vergonha, é uma pena isso, certo? Educação fraca, em que se esqueceu o que realmente deve ser ensinado, o que realmente é importante se aplicar às nossas crianças. E digo isso como pai, porque eu sou pai e eu tenho preocupação com os meus filhos, certo? Tenho muita preocupação com os meus filhos, tal preocupação que é muito fácil, quem não é pai, quem não tem essa missão a cumprir, é muito fácil concordar com muita porcaria que é colocado aí na mídia e que é colocado, até tentado colocar dentro do contexto de educação das escolas. Então se perdeu os valores. Nisso, perdendo-se os valores, vai se formando uma sociedade cada vez mais ignorante. E uma sociedade ignorante é uma sociedade passível de ser controlada. Uma sociedade passível de ser controlada é uma sociedade que entra em guerra interna entre si própria. Então o maior risco é social. Como é que você se protege desse risco social? De todas as formas possíveis. A gente tem várias ameaças no contexto social que podem afetar, sim, tá? O nosso país, como eu falo, pode afetar o mundo. Tem muito lugar aí que está na mesma situação que a gente ou até pior, certo? Você tem que armazenar alimentos, criar suas preparações, seu plano de evasão, ter todo o cuidado não só em casa, certo? No trabalho, no dia a dia, na rua, a violência está em cada esquina, está no semáforo que você para, certo? Está em todo lugar, você não tem mais como você direcionar ali é perigoso, ali todo lugar se tornou perigoso agora. Então, a falha de um governo, de vários, certo? Em dar uma diretriz para uma sociedade, com o decorrer do tempo, acaba se criando o que nós temos hoje. Se tem solução, não sei, mas eu me preparo fazendo preparações, tendo alimentos estocados, tendo equipamentos estocados, adquirindo habilidades para poder se virar em vários tipos de situações. Quando não adquiro habilidades por meios, adquiro com pessoas mais experientes, por outros meios de comunicação, internet, adquiro habilidades com pessoas mais experientes, pratico essas habilidades. Por mais que eu não vá usar elas agora, elas podem ser muito úteis num futuro não muito distante. Então, o preparador não é um cara maluco, não é um cara louco. Sobrevivencialista não é um cara louco, não é um cara maluco. É um cara que está de olho aberto. E já deixei claro que o maior risco para mim é a sociedade e o caminho que ela está tomando. Então, para encerrar, eu quero agradecer a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Não quis ofender ninguém,
com esse vídeo, apesar que eu sei que muitas pessoas que assistem ainda vão se sentir ofendidas. Mas não é minha intenção ofender e eu respeito a opinião alheia, certo? Respeito a opinião alheia. Como eu falei aqui de gêneros, de pessoas, de raças, eu nunca tive problema com nada disso. Para mim, todo mundo é da mesma cor. Se uma pessoa gosta de fazer uma coisa diferente que não afeta qualquer outra pessoa ao seu redor, o problema é dela. A vida é dela, ela faz o que quiser desde que não afete aos outros que estão à sua volta. Então eu não tenho problema nenhum com nada desse gênero. Nunca tive. Ainda bem. Para encerrar, se prepare, adquira habilidades, curta aí os nossos vídeos, acompanhe, veja as nossas dicas, tente aprender alguma coisa, tente repassar conhecimentos nos comentários, nos grupos, porque peão esperto dorme de bota, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Até mais!